Uma obsessão tão intensa que chega a ser fatal. Essa é a história de Nosferatu. Estou pronta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos fazer a review do filme que eu vi recentemente, Nosferatu. É um filme que já estava na minha lista há um tempo, tava aí devendo pra vocês e pra mim mesma assistir Nosferatu, que é um clássico, né, da história aí do expressionismo alemão. E é uma história de vampiro, uma história de obsessão, uma história de intensidade. E é um clássico aí baseado na história aqui do Drácula, do Bram Stoker, também inspirada, né? E o Nosferatu é um dos vampiros aí mais influentes da história depois do Drácula. E eu fiquei muito curiosa pra ver, porque eu não assisti, obviamente, o primeiro filme, que é lá de 1922. Ele é todo em preto e branco, não tem som, né? E impactou mesmo assim a história do cinema de horror gótico com a questão da fotografia, consegue transmitir ali os temores da época. Então eu fiquei super curiosa, falei, cara, é o momento, vamos assistir. Então antes de eu adiantar o que eu achei sobre o filme, minha nota, vamos pra sinopse, que é basicamente, temos a Ellen, a protagonista, né, a Ellen e o Thomas, eles são um casal. A história se passa na Alemanha por volta de 1838. O marido Thomas está em busca ali de dinheiro, de conseguir alcançar um posicionamento para manter a família deles. E a Ellen se depara como uma pessoa muito atormentada e à noite tem pesadelos e coisas estranhas começam a acontecer. E a gente vai descobrir que a Ellen tem um passado aí obscuro e desde pequena ela já tinha essas fortes influências de pesadelos, de ver espíritos ou a morte, sonhar com a morte, ver a morte chegando de outras pessoas, visualizar ali a presença do Conde Orlok. E o filme começa com ela pedindo a ajuda de algum ser celestial, seja do bem, do mal, anjo, qualquer coisa, fantasma, espírito, demônio. Ela simplesmente suplica ali em frente à janela por uma ajuda. E essa súplica, ela quase que se torna ali uma porta de entrada para que o Conde Orlok Nosferatu volte dos mortos, comece ali a assombrar o povo e a cidade. O filme ele possui uma fotografia muito incrível. Eu achei assim excepcional como eles colocam, né, a questão ali em contraposição, né, entre a luz e sombra. Porque se você for pegar ali o filme antigo de 1922, como ele é preto e branco, tem sim um jogo de luz e sombra, mas é bem característico. E eles pegaram essa referência ali, né, o diretor, apareceu o nome dele aqui na tela. Ele pegou como referência, então, a história original, o clássico, mas ele também adaptou ali para a linguagem dele, para que ele meio que ressuscitasse, assim como o Nosferatu, ressuscitasse esse clássico aí para os tempos modernos. Brilhantemente, e ele tem aquele mistério ali no início do filme que você não vê o Nosferatu, você só ouve a voz, aquela voz poderosa, ele falando pausadamente, e as mãos que são bem características, né, alongadas, com as garras ali. E dá pra entender porque que esse filme de 2024, ele teve aí 4 indicações ao Oscar, incluindo figurino, cabelo, design de produção e fotografia. Então, indicação de melhor fotografia. Eu me senti completamente imersa na história e ao mesmo tempo aterrorizada junto com eles. É uma sensação diferente. Várias vezes ali assistindo, eu me peguei, por conta das atuações e da atmosfera, tensa, ao mesmo tempo sufocada até pela atmosfera e presa naquilo. E eu acho que o diretor conseguiu realmente passar essa sensação que os personagens estavam vivendo ali naquela história, que é justamente isso. Apesar de, olhando assim a figura do Nosferatu, não dar medo, mas o filme fez com que ele realmente parecesse uma criatura diabólica terrível que tá ali pra conseguir o que ele quer a qualquer custo. Outro fato que eu decidi mencionar é que o ator Bill Skarsgård, que já fez o palhaço Pennywise, o do It a Coisa, ele tá irreconhecível como Nosferatu. Caraca, esse cara ele só pega papéis icônicos, sinceramente. A atriz também principal que faz a Ellen, ela tá sensacional ali e
Conforme ela vai tendo esses sonhos e pesadelos, vai ficando cada vez pior. Quem tá ali em volta acredita que ela tá maluca, que ela tá delirando, que ela tá tendo alucinações. E são coisas que brincam muito com a situação que a gente gosta, né? De não saber se aquilo ali é real ou se é algo sobrenatural até. Porque em vários momentos ela tá ali revirando os olhos, tremendo toda, se debatendo, né? Se contorcendo como se ela estivesse realmente possuída. Com o Jorlock, ele não vai parar enquanto ele não conseguiu o que ele quer. O que ele quer é justamente a Ellen. Ele tem essa conexão, essa obsessão com ela tão forte. Ele cria um pacto ali com um homem, vira quase como um servo do Conde. A pedido do Conde, ele mata pessoas, consegue fazer com que o Thomas viaje para o castelo onde o corpo do Nosferatu está. Thomas se depara com o Nosferatu, vê a presença impactante e severa dele. Nosferatu só aparece à noite, tá? Como um vampiro, realmente. Ele sai ali do seu caixão, vamos dizer assim. Ele faz com que Thomas assine ali um contrato em outra língua, numa língua antiga, mas engana Thomas. E, na verdade, aquele contrato ele tá cedendo a mulher dele, a Ellen, para o Nosferatu. Tirando um fator de que ele precisa que a própria Ellen, por livre e espontânea vontade, o chame, o convoque, desista do próprio casamento com o Thomas. Thomas consegue retornar à cidade depois de um encontro super próximo com o Nosferatu, daqueles que tiram um pouquinho do sangue, né, deixam uma marca. Eu achei legal como que eles fizeram a sede do Nosferatu por sangue. É meio que angustiante, porque não é algo romântico, digamos assim, como a gente vê as representações dos vampiros em alguns filmes, de morder no pescoço e tal. Não, ele morde qualquer parte ali do corpo da pessoa e ele vai sugar até a alma, literalmente, pra saciar a fome dele. E por onde Nosferatu passa, a morte o acompanha. Tem uma parte do filme que ele fala ali, ele deixa claro: eu sou a fome e nada mais. É algo imbatível e insaciável até. Mas o desejo dele pela Ellen é ainda maior do que tudo isso. Ela fala assim: a atração dele por mim é tão forte e tão terrível. Ou seja, aquilo ali nunca vai ser uma espécie de amor. Aquilo ali sempre vai ser algo tóxico e ruim. Assim como ele enganou o Thomas, ele consegue enganar mais pessoas e com o objetivo de viajar, sair do seu castelo até a cidade de Wisburg para que ele consiga confrontar a Ellen. Ele julga ela como um ser também que não é humano. Quando ele finalmente encontra ela, ele revela ali, né, que eles já se conheciam antes, há muito tempo atrás, que ele tomou ela como amante. Teve ali um rally-rola com o Nosferatu, na época com o Conde Orlok, e foi ali que tudo começou. Essa conexão de sangue, essa conexão ali de carne. Então é uma agonia ele estar vivo sem ela e ela sem ele. E ele não tá errado até, mas não da forma como ele enxerga. E aí, quando a Ellen vai ficando pior, ela fica doente, né, teoricamente doente, eles chamam ali o professor Francis, que seria o único especialista ali na cidade que poderia fazer algo por ela, ajudar ela. E ele tem ali uma esperteza como em partes de ocultismo. E a conclusão dele é justamente de que ela está possuída por uma criatura que é pior do que o demônio. Com a vinda do Nosferatu para Wisburg, ele traz consigo ali os ratos. Uma praga começa a assolar ali a cidade de Wisburg, infectar várias pessoas, as pessoas começam a morrer e com ele a praga assolando. E ele fala pra Ellen: você tem 3 noites até você aceitar o nosso contrato, o nosso acordo. Caso contrário, todas as pessoas que você conhece vão morrer durante esses 3 dias. Eu separei aqui umas falas do professor que eu achei genial. Inclusive, o professor está sendo interpretado pelo Willem Dafoe. Excelente no papel, excelente como sempre. Ele fala assim: o único desejo da peste é consumir toda a vida na Terra. Que ele está fazendo uma analogia com a praga ali, mas também com o Nosferatu. Assim como a epidemia que vai se espalhando e é muito difícil de ser controlada ou de ser parada. E quando o professor Francis ele é confrontado sobre, tipo, você tá doido? Você tá falando de demônio, você tá falando desses seres, religião, o que isso tem a ver? A garota tá ali nitidamente delirando, louca das ideias. E aí o professor fala: nós nos tornamos mais cegos pela luz gasosa da ciência do que esclarecidos por ela. E que o único jeito de combater a escuridão e o mal ali, né, em sua essência, é conhecendo ele. Então ele traz ali uma outra visão, né? Mesmo ele tendo a ciência como um grande aliado para suas pesquisas, ele sabe que
nesse certo ponto a ciência meio que peca, porque ela está mais cegando do que ajudando eles contra um perigo, contra um inimigo ainda maior. Se quisermos tomar as trevas, devemos primeiro aceitar sua existência. A mulher seria a única pessoa possível para acabar com o Nosferatu, se entregando à besta, livrando toda a cidade do mal e da peste. Porém, com isso, com essa entrega, tem consequências. Seria o sacrifício de sua própria vida. O filme vai pro clímax dele, que é esse último encontro deles dois, do Nosferatu com a Ellen, finalmente. Ela se entrega, ela aceita o combinado, ela beija ele, e aí eles se deitam pra concretizar a união deles. A única coisa que me incomodou sobre a caracterização dele foi a escolha de manter ele de bigode. Vou botar uma fotinha aqui. Tirando isso, eu achei muito incrível a forma como ele se apresentava. E outras horas, como foi um momento com a Ellen, ele tava despido, e aí você via aquele corpo daquela cor esquisita de morto-vivo, vampiresco, vampirudo, vampiresco. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta vampirudo, que eu vou saber que você tá comigo. Vamos seguindo. Ele morde o peito dela e começa a sugar todo o sangue dela, toda a vida dela. Tem ali uma atração, um desejo. A natureza dela busca pela escuridão de uma certa forma, né? E ela tem que aceitar quem ela é, a natureza dela, mas ao mesmo tempo lutar contra essa natureza para um bem maior. E é isso que ela faz. Ela se entrega naquele momento como uma última oferenda ali de sacrifício para aquilo. E quando ele para e está prestes a amanhecer, ela pede por mais. E aí cutucou a ferida do Nosferatu. Ele é enganado, o sol bate nele, né? E ele é destruído, ele é morto por conta da luz do sol. Porque vampiros sabemos que queimam, derretem, enfim. Eu tô morrendo, mas eu consegui o meu objetivo, sabe? É como se eu fosse te arrastar comigo. E ele realmente arrasta ela com ele pra sei lá onde, né? Digamos pro inferno. Ela morreu com ele deitado em cima dela, os dois nus. Uma visão assim horrenda, literalmente, mas foi o sacrifício que fez com que ela salvasse toda a cidade ali, toda a Alemanha, né? Mas ela, assim como Nosferatu, seriam lembrados pela eternidade por essa união um tanto quanto inusitada. Bem vibe Bela e a Fera, mas bem gótico e terror e horroroso. O Nosferatu, ele estava impondo a vontade dele, independente de quem estivesse na frente dele. Inclusive ela. É tipo, você e eu seremos um só, seremos uma única carne. Quando ele falava isso, eu ficava... Não! Mas aí, quando você vê esse filme, você entende o porquê que ele se tornou uma figura tão icônica, né? Outra forma de representação de vampiros que não seja um cara ali sedutor e romântico. Eu gostei muito do filme. Eu acho que a atmosfera dele, a fotografia, a história, o filme, a narrativa, como os personagens se comunicam, a parte da época, né, de toda a cidade, as roupas, caracterização, realmente figurino, tudo faz com que você realmente se sinta transportado para aquele mundo. E é um mundo que ainda existe, só que de outras maneiras e com outras figuras, com outros discursos. Então, minha nota para Nosferatu, como um clássico aí, eu dou 4,5. Vale a pena aí para quem quer conhecer mais. Fiquei super curiosa, inclusive, a ver o primeiro filme, que deve ter uma outra pegada, né? Também para ler sobre, tem uma edição da Dark Side que vai contar tudo sobre Nosferatu, sobre a história, sobre o personagem, sobre vampiros. Vai falar também de o Drácula, de Bram Stoker. Eu tô curiosa para ler essa edição. Vou deixar aqui embaixo os links desses livros e o nome dos filmes e o ano que cada um saiu. Porque, se eu não me engano, foram 4 filmes do Nosferatu. E tô aqui, né, como mostrei no início do vídeo, tô com uma leitura aqui, ó, atrasada para ler. Eu pretendo ler Drácula ainda esse ano. Ler finalmente a obra de Bram Stoker para conhecer. Para tirar um pouco daquele imaginário justamente de vampiros que a gente tem. Então, eu sinto que eu tô indo pelo caminho certo, que já comecei também com Nosferatu, já
desmistifiquei um pouco essa visão de vampiro e aí preciso conhecer o Grande Drácula, né? O verdadeiro Grande Drácula. Me conta aqui nos comentários, você já assistiu Nosferatu, já conhecia, já tinha visto esse filme ou algum dos outros filmes do Nosferatu? Você também concorda comigo que o filme é uma ótima representação e adaptação da obra? A minha missão tá sendo justamente essa, né? Assistir o máximo de filmes de terror e horror clássicos, e enfim, esse ano, ler também minhas leituras paradas aqui da estantes e que eu ainda não comecei, para me enriquecer mais ainda de conteúdos legais para trazer para vocês e também compartilhar as coisas que eu gostei, que eu não gostei. Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, pro YouTube te notificar quando sair os próximos vídeos e você acompanhar aí qual vai ser o próximo filme da vez. Então é isso, gente, a lição que fica é cuidado, não se envolva com nenhum Warlock, tá? Senão de noite, quando você estiver dormindo, ele vai lá puxar seu pé e sugar todo o seu sangue. Eu vou ficando por aqui, até mais, tchau!